Saudações do crente docente! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Muito obrigado por você estar aqui conosco, muito obrigado pela sua audiência. Quero aproveitar e pedir para você que está aqui fortalecer esse movimento de ensino bíblico, dando o seu like, comentando, compartilhando e principalmente se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações. Faça isso para poder possibilitar que essa mensagem chegue a outras pessoas. Eu quero hoje aqui também reforçar o convite para a Semana do Crente Docente, de 12 a 16 de outubro. Próxima segunda nós já estaremos começando aí a Semana do Crente Docente para comemorar o Dia dos Professores. Estará conosco o pastor Gilson Paulo, professor Alex Rodrigues, pastor Ronaldo de Jesus, pastor Marcelo Coimbra e a professora Renata Santana. Para você começar a esquentar aí para a Semana do Crente Docente e participar das nossas lives, quero que você fique ligado no nosso Instagram, no nosso Facebook amanhã, pois nós divulgaremos os materiais que serão sorteados e o que você pode concorrer vai ser divulgado. Você vai lá no nosso Instagram, @crentedocente, e participe, tá bom? Vamos à nossa aula e depois nos falamos mais um pouco. Querido professor, querido aluno, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, hoje para ministrar a lição de número 2, a poesia hebraica, dando sequência a esse trimestre que fala sobre os livros poéticos, sabedoria, temor de Deus e as grandes questões da vida. Eu pude ter o prazer de estar com vocês na lição de número 1 também, onde fizemos uma breve introdução aos livros poéticos, perpassando por algumas características e detalhes de cada um desses livros. Apresentamos algumas definições, alguns conceitos, e essa lição de número 2, que fala sobre a poesia hebraica, ela na verdade vai repetir algumas questões, alguns detalhes. Então nós vamos fortalecer algumas informações e vamos trazer outros detalhes pertinentes. Essa lição de número 2 ela faz uma ponte para o início da abordagem de cada um dos livros poéticos. Então ela vai pavimentar, obviamente, esse cenário que nós vamos construir ao longo do trimestre. Inicialmente, essa lição ela vai trazer algumas ideias sobre o que é a poesia de um âmbito mais abrangente e também de um ponto mais específico enquanto falamos de poesia hebraica. O fato é que a poesia ela é uma das formas de expressão mais antigas. Essa forma de expressão ela não somente é visualizada como podemos observar nos dias atuais, onde a poesia é utilizada de uma forma mais artística, mas podemos ver que no âmbito que perpassa pela história, a poesia ela também vai ser usada como um meio de comunicação. Embora hoje podemos ver a poesia voltada para esse lado artístico, cultural, a poesia ela não serve apenas para isso. A poesia ela visa uma amplitude de expressões e nós vamos ver num ponto específico da lição sobre isso. O Antigo Testamento, por exemplo, a gente consegue perceber a existência dessa grandiosa carga desse estilo literário. A Bíblia, quando nós visualizamos as subdivisões, o que a gente chama muitas das vezes de gênero, mas na verdade são seções bíblicas, conseguimos ter essa ideia. É como uma paleta de cores. As cores elas têm proximidades, mas cada uma tem a sua tonalidade, embora esteja sempre dentro de um mesmo perfil. Os livros poéticos, desta mesma maneira, eles se aproximam por características, mas possuem as suas peculiaridades. Dessa forma é que nós conseguimos observar essa variedade de expressões existentes nos livros poéticos.
Esses chamados gêneros literários do Antigo Testamento vai ter, na verdade, uma divisão que se difere um pouco daquela Bíblia que nós temos em nossa casa, porque quando olhamos o Antigo Testamento, por exemplo, os judeus eles vão ter uma divisão diferente daquela que nós utilizamos. Não sei se você já ouviu essa expressão chamada Tanakh, que seria essa organização judaica da Palavra de Deus, e ela é, na verdade, uma divisão de três grandes partes, que nós conhecemos por Torá, que é a primeira parte que nós nomenclaturamos como Pentateuco, a segunda parte chamada de Profetas, com 19 livros, e uma terceira parte chamada Escritos, com 11 livros. E aí dessa junção dessas três partes da Bíblia, que os judeus chamam de Torá, Neviim e Ketuvim, seria uma junção dessas subdivisões da Bíblia, e aí gera essa palavra Tanakh. Interessante porque esses livros eles têm uma divisão um pouco diferente daquelas a qual nós estamos habituados. Então a Torá se assemelha, obviamente, ao que nós temos como agrupado de livros, porque vai abarcar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mas os profetas, por exemplo, vai abarcar nessa divisão dos profetas pela Palavra de Deus na organização judaica, vai abarcar livros históricos, por exemplo. Se você tem uma ideia, os livros que nós fazemos subdivisões, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, esses livros eles estão todos organizados de uma maneira única. Ela não tem essa subdivisão a qual nós encontramos na Bíblia que nós utilizamos. Esses livros chamados profetas, eles vão abarcar não somente os livros que nós conhecemos, como dos profetas menores, como dos profetas maiores, mas também o livro de Josué, Juízes, que seriam os chamados livros históricos que nós temos por nomenclatura. E por fim, esse Ketuvim, que seria os escritos, que vai abarcar o que nós estamos estudando aqui, que são os Salmos, os Provérbios e aí Cantares, mas dentro disso teremos também alguns livros que nós nomenclaturamos como históricos, que é o caso do livro de Ruth, Esther, 1º e 2ª Crônicas. Muito interessante nós observarmos essa divisão que, obviamente, é diferente da nossa. A nossa, você já está acostumado, aquilo que nós chamamos de lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o que tem a divisão que chamamos de históricos, que são os 12 livros, que vai de Josué até Esther. Os livros poéticos são exatamente o que nós estamos estudando, que vai de Jó até Cantares, e a parte dos livros proféticos, que são 17 livros, que pega ali os profetas maiores, de Isaías até Daniel, e os profetas menores, de Oséias a Malaquias, que foram, por sinal, os livros que nós estudamos no nosso último trimestre, que tivemos ali um estudo aprofundado sobre os profetas menores. Uma coisa interessante que podemos aprender acerca desse texto poético é a maneira de nós identificarmos o que é um texto poético. Obviamente, não é apenas a organização de belas palavras ou de palavras contundentes ou da questão estética das palavras. Embora exista uma ordem estética na organização dessas palavras, existem algumas ocorrências na própria Bíblia que vão nos ajudar a entender essa identificação dos livros poéticos e principalmente do texto poético, para você compreender e fixar na sua mente. Não é apenas uma organização de belas palavras, embora isso exista. Existem, obviamente, uma ordem estética de construção do texto, mas não é somente isso.
e alguns elementos vão fazer com que nós possamos identificar o texto poético. Primeiro, essas ocorrências são as seguintes: as composições podem expressar ideias ou sentimentos, variando entre emoção e meditação. Poemas são reflexões, não histórias ou relatos de acontecimentos. O texto poético pode apresentar um misto de temas, como uma ideia, uma situação ou um sentimento que se unem em torno de um tema central. Então, tem 3 pontos aqui na própria revista, que é um ponto interessante. Às vezes você pode fazer da maneira com que eu fiz aqui. Uma leitura sobre o que a revista apresenta. Essas pontuações, elas ajudam a você trazer, não de maneira pragmática, a leitura da revista, mas um apontamento para que o aluno possa acompanhar junto com você essa temática. Então você pode observar o que foi explicado anteriormente. O texto poético, ele não se restringe à organização de belas palavras, mas ele abrange toda uma estrutura textual e a maneira com que isso é expressada. Então nós vamos observar exatamente isso. A poesia hebraica, ela possui algumas vertentes de objetivos. Esses objetivos, obviamente, ele vai possibilitar ao autor alcançar aquilo que ele deseja com a escrita do texto poético. Então a gente pode ver que no Antigo Testamento, e principalmente nesse texto que nós estamos estudando nesse trimestre, a parte poética da Bíblia, que os autores eles visam alcançar um objetivo. Esses objetivos fazem com que o autor consiga, de fato, se expressar, de fato, alcançar a sua vontade de comunicação. Então você pode observar 3 coisas básicas que você entende como objetivo dessa poesia hebraica. Primeiro, ela visa exprimir emoções. A expressão das emoções por intermédio do texto. Então, não somente nos livros poéticos, mas em toda a Bíblia a gente vê que de alguma forma a expressão que é colocada no texto, ela muitas das vezes transparece uma emoção. Outro objetivo é ser um facilitador da adoração. Então, se você lê o livro dos Salmos, você vai observar claramente isso. São textos que nos levam à compreensão de alguns detalhes do nosso interior e que facilitam a nossa adoração. A gente tem muitos cânticos que nós observamos e todos esses cânticos são cânticos de louvor a Deus, cânticos que expressam aquilo que o salmista descreve, aquilo que o salmista vislumbra em relação à sua comunicação e ao seu relacionamento com Deus. E o terceiro objetivo, obviamente, que está muito evidente em Provérbios, que é ensinar em sabedoria. Então isso destaca que a poesia hebraica ela tem esse caráter pedagógico no sentido de instruir. Lembra o que nós conversamos na lição de número 1? Falamos sobre isso, obviamente. Um caráter de instrução, um caráter pedagógico, uma maneira de facilitar o ensino-aprendizagem. Esse processo de ensino-aprendizagem, quando utilizado a palavra de Deus, ele ganha muito fortalecimento. Você imagina toda essa estrutura que nós disponibilizamos para os nossos alunos através da Escola Bíblica Dominical, através das aulas dessas revistas, nós estamos instrumentalizando esse ensino-aprendizagem, esse processo de ensino-aprendizagem. E a poesia hebraica, ela tem esse objetivo, ensinar em sabedoria. Isso traz para a gente um grande ensinamento. Nossos ensinos, eles não podem ser apenas ensinos pelo lado do intelecto, pelo lado apenas do conhecimento natural, mas nós precisamos ensinar em sabedoria
com o auxílio da palavra de Deus, para que aquilo que a palavra dispõe, aquilo que o ensino da palavra dispõe, possa chegar ao coração do nosso aluno. E não somente chegar ao coração, mas chegar à prática da vida dele. E o ponto 3 da lição vai falar sobre algumas características da poesia hebraica. Os poetas bíblicos, de um modo geral, eles usaram essas características em seus textos para poder dar sequência àquilo que nós falamos anteriormente. Expressar as emoções, ensinarem sabedoria e, obviamente, conseguir alcançar essa facilitação na adoração. Então você vê que o texto da poesia hebraica vai abranger esferas do mundo natural, mas também do âmbito da adoração, do âmbito espiritual. Uma marca de característica desta poesia hebraica é a linguagem figurada. Essa linguagem figurada ela é muito encontrada nos livros poéticos. Obviamente, isso é uma peculiaridade de qualquer texto poético. O texto poético ele pode usar essa linguagem figurada, obviamente, para trazer referenciais da vida cotidiana, para poder fazer com que o leitor encontre a chave e identifique a vontade daquele que está escrevendo, a intenção da mensagem. Muito importante que nesse processo de comunicação, nós, enquanto receptores, nós precisamos da clareza daquele que emite uma fala, um texto, para que nós possamos, nesse processo de comunicação, adquirir ou receber a mensagem que era o objetivo desse emissor. O fato é que a linguagem figurada ela vai exigir interpretação. Quando nós lemos um texto poético que possui uma linguagem figurada, nós vamos necessitar de interpretação. Interpretar é fazer com que nós venhamos compreender os detalhes que estão ali implícitos no texto. Um pano de fundo onde ainda não se enxerga de maneira clara inicialmente, mas após o processo de interpretação você consegue adquirir o que está, vamos dizer, por trás do texto e também na frente do texto. Ou o que está na frente do texto vai ser esclarecido pelo que nós encontramos nesse pano de fundo do texto. A linguagem figurada ela está muito presente, principalmente nos Salmos. Você vê, por exemplo, uma das figuras de linguagem que são usadas da poesia hebraica. A gente vê a chamada metáfora. Então, o que é a metáfora? Ela tem uma narrativa simbólica. Um elemento vai representar outro. Então, nós vemos a metáfora, por exemplo, no texto do Salmo 23:1, onde a gente consegue observar essa narrativa simbólica. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então você vê claramente essa narrativa simbólica, fazendo com que um elemento possa representar outro elemento. Outra característica dentro dessa figura de linguagem é o que nós chamamos de símile, que é uma comparação entre dois termos de diferente significado. Esses termos, no entanto, eles são necessariamente ligados pela palavra como ou por outra expressão que lhe seja equivalente. Ou, assim como, do mesmo modo que, tá bom? A gente tem um exemplo lá no Salmo 103, verso 13. Vamos ler aqui. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então você vê essa equivalência de expressão como assim como, do mesmo modo, do modo que, a gente consegue observar essa símile. Outra característica é a chamada hipérbole, que é o engrandecimento ou redução exagerada da realidade. Onde nós podemos observar isso? Salmo
91, verso 13. Abra sua Bíblia. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Há uma expressão de maneira exagerada, exatamente o que nós podemos ver aqui. Outra característica da poesia hebraica é uma que nós conversamos na lição de número 1, que é o quê? O paralelismo. O que é esse paralelismo? Identificamos isso na primeira lição, porque, de modo geral, o paralelismo ele consiste na construção de versos, 2 ou 3 versos, que eles vão reforçando ou complementando a ideia do primeiro verso. Então, esse paralelismo, na verdade, ele vai gerar, de alguma forma, uma repetição de ideias similares. Então, essas ideias que são similares, elas vão se repetir e vai existir ali uma construção gramatical. O paralelismo, na verdade, ele é dividido em algumas vertentes. Obviamente, você pode aprofundar isso, é quase que um estudo gramatical que você pode fazer sobre essas questões mais técnicas, mas eu gostaria de deixar aqui 2 modelos, vamos dizer assim, desse paralelismo para que você possa ter uma compreensão. O primeiro é o paralelismo sinônimo, que na verdade ele vai repetir a ideia similar de uma ideia e de uma construção gramatical, como eu falei anteriormente. Por exemplo, o Salmo 46, 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. Na sequência, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 91, 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Então você vê que as ideias são similares e há uma repetição, e essa repetição elas vão colaborando para a ideia inicial. E aí eu gostaria de falar sobre o paralelismo antitético. Neste caso, vai ocorrer a repetição do verso, mas vai ser apresentado um contraste. Então você vê que se no paralelismo sinônimo nós vemos um fortalecimento da ideia inicial, nesse paralelismo antitético o que nós vemos é um contraste acerca da ideia inicial. Então você vê, por exemplo, Salmo 1, verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Provérbio 10, 1. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Você consegue perceber esse contraste em relação às ideias apresentadas? Então é exatamente isso que acontece com o paralelismo antitético. Uma apresentação de maneira a contrastar com a ideia inicial. Então nós temos outros paralelismos que você pode aprofundar ou você pode verificar se é necessário passar toda essa estrutura sobre o paralelismo para seus alunos, ou se você pode passar como uma atividade complementar de pesquisa para os alunos. A revista vai colocar, por exemplo, o paralelismo sintético, o climático, e dentro disso, como foi dito, você pode fazer um momento de atividade onde o aluno venha, por exemplo, buscar dentro dos livros poéticos exemplos que vão além da revista para poder exemplificar esse tipo de paralelismo. É uma ótima ideia para você apresentar aos alunos aí uma atividade extra classe, por exemplo, fazer com que o aluno venha pesquisar sobre essas vertentes da característica da poesia hebraica e possa aprofundar os seus estudos, trazendo exemplos, obviamente, da própria Bíblia, trazendo detalhes onde a Bíblia apresenta essas características no seu texto. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula, uma aula um pouco mais reduzida, obviamente, porque ela apresenta alguns conceitos, algumas definições
anteriormente apresentadas na lição de número 1, traz alguns detalhes sobre a organização, a característica da poesia hebraica e aponta algumas questões que vão pavimentar, obviamente, a estrada que nós vamos percorrer por essas nossas próximas lições. Então, terminamos aqui a lição de número 2, essa lição que faz parte desse momento ainda introdutório do trimestre. Para muitos, será a primeira lição do trimestre ministrada por conta da lição número 1, será a lição que fica na data da Santa Ceia. Então, você pode fazer também um apanhado da lição número 1 e fazer uma junção com a lição de número 2 e apresentar isso no primeiro contato que você tiver com o seu aluno nesse início de trimestre, tá bom? Que você tenha uma aula abençoada no domingo, que você possa depender de Deus para poder ministrar essa aula e que o Espírito Santo, o Divino Educador, te direcione acerca daquilo que você vai ministrar. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Você que ficou aqui até o final para poder aprender um pouco mais, tirar algumas ideias, poder adicionar algo na sua aula ou de alguma forma ter uma percepção acerca de como você vai ministrar essa aula. Eu quero aproveitar aqui esse momento, quero deixar aqui o meu abraço para alguns professores que têm nos assistido, professores que têm participado às vezes aqui no chat. É muito legal essa interação com vocês, muito interessante quando vocês participam. Eu sempre peço para que você deixe seu comentário, para que você possa fazer até críticas, acrescentar alguma coisa, nos direcionar acerca da nossa caminhada. Aqui o meu abraço vai para o professor Luiz Alberto, Patrícia Silva, professora Jussara Guimarães e o professor Eduardo Hoffman. Deixando aqui também, se você quiser receber um alô, deixa aqui o seu nome, da cidade onde você fala, a sua igreja, para que eu possa mandar aqui um alô. Reforço aqui mais uma vez, Semana do Crente Docente, a partir de segunda-feira, live todo dia. Fica atento porque amanhã vai ter o anúncio sobre os materiais que serão sorteados e também o horário e a data dos professores que estarão comigo nas lives. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima aula aqui no CDcast.